Sejam todos bem-vindos ao nosso episódio da Bucocast, direto dos estúdios Árabe. Eu estou aqui hoje com uma equipe fera da Bucomaxilofacial. Eu confesso que hoje é um episódio de peso, viu, doutor? Do meu lado aqui já tem o nosso convidado especial, o professor mestre Olavo Brilhante. Professor, obrigado por aceitar o nosso convite e estar com a gente hoje aqui nesse bate-papo, que vai ser bem bacana falar um pouco desse curso que eu tenho certeza que vai ser um sucesso aqui em Campinas. Obrigado a você, Ismael, pelo convite. Obrigado pela oportunidade de conversar essa manhã aqui com esses cirurgiões, amigos, doutor Beneval, doutor Augusto Campanha. Obrigado pela amizade e eu acho que vai ser muito proveitoso. Nós vamos conseguir trabalhar muitos assuntos e trazer muita informação interessante também sobre o nosso curso que a gente está para lançar, quer dizer, o curso que está em lançamento, que vai acontecer em agosto, agora em Campinas. Bem bacana. Show de bola. À minha frente aqui na bancada está o professor mestre Beneval Júnior. Obrigado pela presença, professor. Eu que agradeço, Ismael. Eu acho que estar aqui com o Olavo e o Augusto é um prazer inenarrável. Falar de cirurgia ortognática é uma coisa que a gente ama, que a gente gosta, especialmente do nosso treinamento que vai acontecer em Campinas. E nesse modelo de podcast eu acho que vai ser muito bacana. Muito obrigado aí pelo convite. Show de bola. Ao lado do nosso professor Beneval está o professor Dr. Antônio Augusto Campanha. Obrigado, professor, pela presença também. Obrigado, Ismael, pelo convite. Né? Muito feliz, muito satisfeito, muito orgulhoso de estar ao lado aí do Olavo, Beneval, dois grandes amigos, né? Muita história para contar. E um prazer estar no seu estúdio aqui, um super espaço, tá de parabéns. Obrigado. E vamos lá, estamos juntos aí, vamos abastecer de informação aí nesse carnaval aí. A intenção aqui do nosso podcast aqui na Buco é para poder falar sobre este curso que foi lançado agora recentemente, né? E o objetivo do curso é poder atender essa galera aí que quer entrar no mundo da cirurgia ortognática, né? Então, assim, a proposta que vocês estão trazendo para Campinas, para a região, para o estado, para o país todo, ou seja, o aluno que quiser fazer esse curso, ele tem com certeza acesso para poder vir aqui em Campinas e poder participar desse curso. E para mim é uma honra poder receber vocês aqui no estúdio da Bucocast, para a gente poder falar sobre cirurgia ortognática, falar sobre esse curso que eu tenho certeza que vai ser um sucesso, não só para vocês como preceptores, mas também para aqueles alunos que vão poder participar e poder estar ao lado desses caras que são fera na bucomaxilo, juntando aqui, cara, eu acho que dá mais de 50 anos de cirurgia ortognática, e se for falar de cirurgia, então, milhares de cirurgia. Eu não tô exagerando, não. Nós temos aqui quase, se eu falar 2 gerações, o professor Augusto vai ficar bravo comigo, né? Vai falar, pô, mas nós temos os experientes aqui da cirurgia ortognática, os caras que comandam o negócio quando entra dentro do centro cirúrgico, e esses caras estão fazendo um curso excelente e é sobre ele que nós vamos estar falando. Mas antes de a gente falar sobre o curso, eu queria conhecer um pouquinho de cada um. Eu acho que é importante para o aluno que vai participar desse curso, para esse cirurgião ainda que busca uma excelência, né, em poder fazer a cirurgia ortognática. A gente, como profissional da área do marketing, que tem trabalhado voltado para o cirurgião bucomaxilo, a gente percebe ainda que existe uma dificuldade imensa ainda dentro desse mundo, desse campo da cirurgia ortognática. Mas conhecer um pouquinho aí do professor Dr. Antônio Augusto Campanha. Professor, fale aí quantos anos de trajetória, um pouquinho da sua formação, do seu berço aí dentro da bucomaxilofacial. Oi, Ismael, obrigado. Eu vou tentar resumir aqui, né, porque para não ficar longa aí, mas eu tenho aí 32 anos de odontologia. Comecei, né, a me envolver com cirurgia em 92. Aí foi uma das primeiras turmas de residência lá do hospital e foi legal, porque vi um professor lá, um preceptor fazendo uma cirurgia, eu falei, poxa, acho que é isso aí que eu quero para mim. E foi desenvolvendo esse amor com a cirurgia e a partir daí fiz a residência, né, no Mário Gatti, que foi a casa também do Olavo, do Beneval. E nessa trajetória aí a gente tem trabalhado aí com a formação de alunos, né, dentro do Hospital Mário Gatti, o esquema lá é residência, um pouco diferente. Mas associado a isso, eu sou professor da Unip de cirurgia, a gente tem os cursos de implante na BO de Minas.
E Legal. estamos desenvolvendo também lá no Instituto Campanha, né, uns projetos para esse ano também, que são, né, não é o tema aqui, mas são coisas boas que estão vindo aí com a gente. E é interessante falar porque o curso do Ortognática Trend Fellow Campinas vai acontecer dentro do Instituto Campanha, né? Onde tem uma estrutura toda preparada para poder atender esse curso, né, professor? Temos, nós montamos uma estrutura lá que, assim, é o que eu gostaria, né? Se eu fosse fazer um curso, eu queria ter uma estrutura dessa. Não só física, também como os professores aí, os aliados aí, são pessoas que eu tenho muito orgulho de estar aqui com eles, né? Pessoas que eles vão contar a história deles de vocês, a gente acabou participando de uma certa maneira, e tenho muito orgulho de tê-los aqui, né, despontando no cenário, não só de Campinas, mas no cenário nacional. Eu fico muito feliz de participar com eles de tudo isso. E o Instituto ali, ele vem, né, com uma estrutura muito forte, que a gente vai falar mais a respeito, para dar ao aluno, assim, muita coisa boa dentro desse campo da cirurgia ortognática, que a gente considera isso, né, eu não sei vocês, mas um grande desafio dentro da Buco é a ortognática, né? É o clímax. É o clímax ali, a gente passa por todos os processos, a Fórmula 1 ali é o ápice da bucomaxila. E a gente vê muita dificuldade, né, Beneval? Sim. Exige tempo de formação, tem que ter uma curva de aprendizado. Então, a ideia, o projeto veio muito em cima disso aí. Show de bola, show de bola. Dentro do Instituto Campanha, a gente fala porque a gente está lá e sabe da estrutura que tem. Então, assim, eu acho que a tomada de decisão de fazer dentro de uma estrutura de primeiro mundo, vamos dizer assim, né, oferecer o que tem de mais de tecnologia, de qualidade, ambiente, eu acho que isso é importante para o aluno que vai fazer o curso. E o professor Beneval é um amigo também que conheci recentemente e que tem uma trajetória fantástica dentro da Bucomaxilo. Para os nossos alunos conhecerem um pouco do professor Beneval, fale aí, professor, um pouco da sua trajetória. Agradeço mais uma vez. Minha formação em cirurgia vem desde a faculdade. Na verdade, Mael, vamos voltar um pouquinho mais. Meu pai é cirurgião geral, né? Então, legal. A cirurgia em si veio a inspiração dele de vê-lo operar e de participar de muitas cirurgias com ele. Então, isso me levou para a cirurgia maxilofacial. E eu tive a oportunidade de iniciar minha formação aqui no Hospital Mário Gatti, Campinas. Tenho a honra de ter tido o Augusto como preceptor. E a cirurgia ortognática, ela realmente, como o Augusto bem falou, é o ápice da bucomaxilo e o sonho de... o gosto por ela nos trouxe provavelmente aqui, né? Então, eu terminei minha formação no Hospital Mário Gatti. Após essa formação, eu tive a oportunidade de ir para fora do país, né? Fiz um fellowship na Bélgica, dentro da cirurgia ortognática. Isso nos trouxe mais conhecimento e que a gente vai poder também compartilhar no grupo lá do curso, né? Hoje a gente é coordenador do serviço de cirurgia em São Paulo, do Hospital Olímpio Corrêa Neto, onde a gente também está com residente, etc. e tal. E a cirurgia sempre está na nossa rotina, né? Hoje a gente trabalha, eu tenho o prazer de trabalhar com o Dr. Olavo na Clínica Cura Facem, onde a gente tem uma rotina de cirurgia ortognática bem intensa. Show de bola, show de bola. E aqui do meu lado, o professor Olavo, um pouco da sua trajetória para os nossos colegas amigos aí que nos acompanham, conhecer um pouco da sua trajetória aí na bucomaxilo, professor. Sim. A minha trajetória começou também como Beneval, muito parecida com a do Beneval, né? A gente é sócio hoje em dia, né? Tem o prazer de ser, a gente trabalha junto na Cura Facem. E eu comecei em Fortaleza, com professores também que já eram cirurgiões bucomaxilofaciais, e eu tive o prazer de, como todo cirurgião, ver acontecer uma cirurgia ortognática e aquilo me encantar. E aí eu vi que era aquilo que eu queria fazer. E então, desde essa época que eu comecei a buscar como seria uma formação interessante dentro da bucomaxilo.
E o Hospital Mário Gatti, na época, em 2006, 2007, foi um dos hospitais que me chamou a atenção por conta de volume de cirurgia, etc. E então eu cheguei em Campinas em 2007. Tive também a honra de participar com o Dr. Augusto Campanha. Tô velho, hein? Eu não queria falar O isso. tempo passou, hein? Não dá para pular a data, Cara, não precisa falar a 2007, data, não. 2007. Deixa, pula a data aí. E aí eu formei em 2005 e 2006 já entrei no trajeto da cirurgia buco, estudando para os concursos de residência e tal pelo Brasil. E vim parar aqui em Campinas, né? E em 2010 terminei a residência e comecei a trabalhar dentro da bucomaxilo especificamente. Então, estamos aí há 12 anos dentro da cirurgia buco. E na minha formação eu busquei fazer cirurgia ortognática. Então, esse era o meu objetivo. E foi assim que a coisa foi andando e conheci o Beneval na residência também na época. Ele até brinca que eu não era muito certo, porque como é que eu pego o meu R1 e viro sócio dele, né? Eu era R3, ele era R1 e na época a gente obviamente que as relações a gente não depende muito da hierarquia dentro da residência, e sim da empatia e da conexão que a gente teve, né? Que foi interessante. Bom, e aí a gente montou uma estrutura também direcionada para a cirurgia ortognática e desde então a gente tem o portal do bucomaxilo também, que traz informações sobre a especialidade. E quando eu me vi cirurgião fazendo cirurgia ortognática, isso foi uma coisa que quando você vem trazendo no natural, né, as coisas vão acontecendo e você não vai nem percebendo. E quando você para pensar e se depara no nível de complexidade que você está executando ali, por exemplo, na residência, está no R3, aí o teu preceptor, vamos fazer aqui. O doutor Augusto sempre deixou a gente fazer só a metade. Marvado, os meninos marvado. Já é marvado. Ele vai falar tudo que ele tem que falar, vai falar hoje. Então é só demorou, metade. mas vai. Vamos dar um recado para os residentes atuais. Tem que pedir, senão ele não deixa. Então você tem que puxar assim no jaleco dele. Doutor, deixa eu entrar aqui, doutor. É minha hora. Se não, se deixasse, ele também já fazia tudo, né? Fominha então, demais. Peraí, doutor, essa é a minha vez. Eu tô me doutrinando, viu? Então, depois que você senta e vê o nível de complexidade daquilo que você está executando, e talvez por isso, doutor Augusto como preceptor na época, talvez por isso, e hoje a gente já ensinando pessoas, talvez por isso que há uma certa prudência. Vocês me entendem um pouquinho mais, né? Exato. Talvez tenha uma certa prudência, porque você está vendo ali o nível de complexidade e a gente sempre brinca que a cirurgia ortognática é uma chance, né? Sim. Então, você nunca vai operar um caso para reoperá-lo, esperando que possa ter alguma margem para isso. Então, também tem um nível de responsabilidade direcionado a isso. Então, quando você chega nesse nível de complexidade e que você observa aquela trajetória, você diz, cara, poxa vida, cheguei aqui e deu para fazer. E aí, dentro disso, é que a gente pensou um curso, talvez, para diminuir um pouco esse caminho de 10, 12 anos que existe, o doutor Augusto um pouco mais, né? que você percebeu alguns entraves, nós percebemos alguns entraves e alguns desafios que a gente traz na formação e a gente procurou trazer de uma forma mais, digamos, otimizada todos mais esses... didática também. Mais né? didática e num período curto. Essa daí foi a ideia principal que a gente teve do curso e a minha trajetória acabou nesse curso agora, né? Então, a gente chegou até a formação desse curso, que nós já havíamos também procurado saber de outros cursos que existiam no mercado e que nenhum tinha esse modelo onde nós traríamos a cirurgia para o aluno fazer. Então, isso talvez seja um diferencial absurdo que a gente conseguiu trazer. O que eu consegui enxergar nesse curso, né, porque a gente está fazendo esse trabalho junto, o diferencial dele é a questão da experiência que tem a equipe, né, e poder disponibilizar toda a experiência da equipe para o aluno.
E assim, e com a experiência que eu tenho com alunos da bucomaxilo, que a gente faz outros cursos também, é que você percebe que tem muitos cirurgiões que eles têm a formação, faz o curso, a especialização, mas ele não consegue operar a cirurgia ortognática. Porque a cirurgia ortognática, ela tem um grau de dificuldade e de dedicação. Eu não sei se soma dom com dedicação, se não tem o dom em insistir na dedicação, mas a gente percebe que ainda há muitos colegas que têm dificuldade de fazer a cirurgia ortognática. Às vezes o próprio serviço no qual a pessoa passou não foi um serviço que disponibilizou esse tipo de caso para o cara operar. Não deu uma base para ele. A base até deu, mas às vezes o fluxo de pacientes naquele serviço, muitas vezes era um fluxo de pacientes de trauma, pacientes de cirurgia oral menor, e a própria estrutura, hoje, a maioria das residências, elas trabalham em hospitais públicos, que existe existem urgências e emergências que estão no fluxo das cirurgias. Se você pudesse, o doutor Beneval pode até me corrigir se eu estiver errado, mas existe um fluxo de prioridades. E, às vezes, as cirurgias eletivas não são a prioridade. Então, dentro da formação, existe essa lacuna que pode acontecer, né, dentro da formação do residente. Um dos motivos, né, pegando o gancho que o doutor Lau vem falando, realmente, muitos hospitais não têm esse fluxo intenso de cirurgia eletiva, especialmente para a cirurgia ortognática. Então, acho que talvez um dos motivos que nos levou, são muitos, né, doutor Augusto, a gente vai poder falar aqui, um dos motivos que nos levou à construção desse curso, no modelo que ele vai se apresentar para o aluno, né, são 10 cirurgias em uma semana. Imagina onde a gente vai poder discutir toda a parte clínica focado nos casos, o planejamento focado nos casos a serem operados. Então, é um curso para o aluno e para o paciente que será operado, né? Então, a intensidade do curso vai realmente trazer, pelo menos para os alunos, a possibilidade de tirar este gap e automatizar todo o processo de forma mais eficiente. Então, e tem também uma questão que eu estava conversando com o professor Augusto, que a gente falou no começo, o fato de o curso acontecer dentro do instituto, né, doutor, é para ele poder entender a rotina da clínica, né, como que funciona, como que é o atendimento com o paciente, né? O Beneval aqui, fazer um parênteses, Beneval, você falou da sua formação lá da Bélgica, eu pulei essa parte da formação, mas eu fui um dos primeiros a ter a oportunidade de conhecer o professor Joel de Frank, que você teve lá também. Esse cara, ele foi um divisor de águas para todo mundo, né? Até para vocês hoje, né? Que vocês viram uma realidade diferente. Cirurgias nossas eram cirurgias longas, 7, 8, 10 horas. Aí nós vimos o cara operar em 2 horas. Mas o que está acontecendo? Alguma coisa tem... E então, assim, que é uma realidade ainda hoje na bucomaxilo. Hoje é uma realidade ainda, né? Exatamente. A gente, né, assim, conversando com muitos colegas, amigos, a gente sabe que existe essa dificuldade, esse tempo grande de cirurgia que pode ser diminuído. Então, assim, quando você fala do instituto, né, essa experiência que eu tive lá com o professor Joel, aquela ideia da clínica dele, né, que o cara faz cirurgia, 2, 3 cirurgias num dia na clínica, a chegada de pacientes, o modelo dele, né? Tem raio-x, tem tomógrafo, o cara tem tudo lá. Então, assim, de uma forma mais modesta, mais singela, o Instituto foi criado mais ou menos naquilo que eu vi lá, que era um sonho. Falei, poxa, ainda vou... Quem sabe um dia eu não consigo materializar esse sonho. O Instituto aconteceu mais ou menos isso aí, entendeu? O que você recebeu lá, você falou que era transmitir. O que eu vi, poxa, isso aqui, se eu conseguir levar isso para o Brasil, criar um sistema o paciente, o carinho, aquela humanização com o paciente, entre ele chegar, operar, receber orientação, ser bem cuidado, resolver o problema dele de uma forma rápida e objetiva. A gente tem essa formação, né? Problemas tem que resolver. Então, o que a gente vai nessa semana aí, que vai ser, como o Benê disse, intensa, realmente vai ser. Porque nós vamos ver o paciente chegar, ser preparado,
né, como isso vai acontecer até ele ter alta. Então, eu acho que esse modelo de curso, né, Olavo, não, é difícil você... É difícil. Eu confesso que eu nunca, né? E é essa energia que nós vamos colocar, o paciente, né, fazendo tudo isso, o aluno acompanhando isso. Desde, né, como é que pede uma cirurgia, como é que você faz, que material que eu vou usar, para que é isso, para que é aquilo, o que eu vou planejar, é benefício antecipado, não é? Tem prótese junto, não tem? Então, toda essa discussão, ela é extremamente valiosa. Eu acho que isso também é uma das grandes diferenças que esse curso vai ter. O aluno ali, ele vai dividir essa responsabilidade com a gente, de planejar, como planejar, né? Os garotinhos aqui são experts em planejamento virtual, discutir essas possibilidades, confeccionar esse guia na clínica, testar esse guia e, no outro dia, usar o guia na cirurgia. Isso é fantástico. Ver o paciente no pós-operatório, que orientações, passa medicação, entendeu? Fisioterapia. Então, eu acho assim, acho que a gente vai discutir cada detalhe desses aí, mas, né, quando a gente discutiu essa proposta do curso, eu falei, poxa, é isso que eu gostaria de ter. Fantástico. E a necessidade do curso surgiu por onde? Porque vocês passaram pela residência, fizeram outros cursos também. Aonde você sentiu a necessidade de falar assim, cara, precisa de um curso como esse? Que nem, por exemplo, eu tive um aluno de Brasília, quando eu fiz um curso para um outro colega, professor Fábio Sato, né? Organizei um curso para ele. Esse aluno, o curso era de ATM, né? E aí ele falou, Ismael, eu tenho muita vontade de fazer o curso de ATM, mas ainda eu preciso melhorar a minha especialização, minha especialidade em cirurgia ortognática. Faz 4 anos que eu sou cirurgião e ainda não tenho segurança para fazer a cirurgia ortognática. Qual foi a ideia de pensar num curso desse, professor Beneval? A formação, Ismael, hoje do residente, do cirurgião, ela é uma formação de 3 anos, né? A gente tem aí vários entraves que dificultam essa sedimentação do conhecimento. Um deles aí são os hospitais públicos, que muitas vezes a gente não tem, o aluno não tem essa intensidade de casos, essa vivência. O conhecimento ele é diluído em diversas áreas, né? Obviamente que existem serviços no Brasil com uma excelente formação para cirurgia ortognática, a gente sabe disso, mas não é a realidade comum, né? A gente não vê isso. Então, um outro entrave dentro desse processo é você ter algo muito especializado e focado em cada paciente que será operado, né? Então, a rotina num centro de formação hoje, às vezes o aluno opera um caso no mês, opera outro caso diferente no outro mês, às vezes os preceptores são diferentes, né? Um preceptor tem uma forma de raciocínio, de fluxo, outros preceptores funcionam de outra forma. Então, a gente pensou em sedimentar o conhecimento e unir tudo isso num fluxo de trabalho, né? Isso facilita de forma didática, a gente imagina, o aprendizado do aluno. Sem dúvida. Esse fluxo, ele parte por cada etapa do planejamento, desde o exame clínico, desde o planejamento digital. Nós teremos a oportunidade de estar treinando a técnica cirúrgica em biomodelos. Legal. Dentro da técnica que a gente entende como mais eficiente, né? A gente fala de velocidade de cirurgia, isso pode parecer muito assim, nós estamos preocupados muito com o tempo. Não. Nós estamos preocupados em ser eficientes. Fazer a mesma coisa num tempo mais curto, os pacientes menor. Agradecem, né? O paciente agradece, o pós-operatório é melhor, o anestesista agradece. Porque você falou uma coisa que parece que hoje os cirurgiões bucomaxilo tem esse lance de tempo, né? Eu opero em 2 horas, o outro opera em 3, como se... Importante é o resultado, né? Como se menos tempo fosse sinônimo de resultado. De bom. De bom, exatamente. Entendi. Não é. Então, a nossa preocupação, o nosso cuidado é fazer de forma eficiente, reduzindo o tempo, melhorando a qualidade.
tá? Então, e pegando a intensidade do conhecimento, imagina, 10 casos... não é a realidade em uma semana... De muitos cirurgiões que não faz no ano 10 casos. É exatamente. Não é? Isso aí também é um ponto interessante, Ismael, que assim, quando você sai da residência, você não tem caso para operar, Sim. muitas vezes. Né? Então, até você ter um fluxo de casos razoável para você manter uma rotina cirúrgica e aquilo trazer para você um conhecimento sedimentado, demora um pouco. E trazer a automação, né? Isso, de você já automatizar ali, porque você opera um caso. Quando você sai da residência, você estava operando ali, às vezes até numa frequência boa. Quando você sai, você zerou tudo. Você não tem um fluxo de paciente que você tinha, né? A cirurgia, sem querer interromper, a cirurgia ortognática, ela é uma etapa de um tratamento de um paciente que tenha anomalia, que tem deformidade. Vai precisar de orto e outras já coisas. Já tem o fluxo mais. normal do paciente. Então, né? assim, o paciente, Ismael, que chega hoje, olha, eu quero fazer uma cirurgia ortognática. Esse cara tem que ser preparado, tem que usar aparelho. Isso leva tempo. Raras exceções a gente faz um benefício antecipado. Ontem eu fiz um benefício antecipado, mas foi como um acordo com o ortodontista, foi feito um planejamento para isso. Sim. E o que o Olavo falou, o cara saiu da residência, ele não tem casuística, ele tem que começar a construir uma história, né? A ideia de ter 10 pacientes numa semana é por conta disso também. Para trazer uma realidade que ele vá viver, né, a partir das suas E experiências. esses pacientes já estão sendo trabalhados, já estão Isso, com não é uma coisa que vai... Então, esse curso já começou aí há 6 meses atrás. Sim. Para que, nesse momento aí, os alunos esses pacientes vão chegar em agosto prontos para operar. É claro que o aluno ele vai ter que participar, né? Nós vamos participar de todo esse planejamento que foi feito. Porque assim, a ortodontia também a gente faz um planejamento inicial e vamos monitorando isso, que é um dos segredos aí de sucesso. Se a ortodontia não está legal, não existe nenhuma cirurgia no mundo que vai consertar uma orto que não está legal. E o contrário também é verdadeiro, né? Sim, sim. Nenhum ortodontista vai conseguir resolver uma cirurgia mal sucedida. Então, as coisas se casam. Então, o que nós estamos propondo, esses pacientes já vão estar prontos, mas, assim, os alunos, eles vão ter acesso a tudo isso que foi construído. Que é né, para você operar bem, a ortodontia tem que ir bem. Tem que ir bem. E falando sobre o curso, uma das coisas que eu percebo assim, o aluno ele quer pôr a mão na massa, que nem o Olavo falou na época de residência, né? Ele quer operar, ele quer pôr a mão, né? Ele fala, pô, eu quero operar. Só que se ele não tiver uma preparação de antes, né? Ou seja, o que vocês estão preparando de conteúdo programático para ele chegar no campo de batalha, no marketing digital a gente fala o campo de batalha. Eu não sei como vocês falam lá dentro do centro cirúrgico. Mas assim, quando a gente sai da teoria e vai para a prática, a coisa ali muda. Então assim, como que vocês chegaram ao conteúdo programático para poder mostrar para o aluno em 7 dias, que eu ainda acho que às 8 horas vai virar 14 lá dentro do instituto. Com certeza. E depois vai virar em happy hour, enfim, mas... Né? 14. De 14 vai para 18, mas o aluno vai vir com essa intenção mesmo, de se dispor todo o tempo possível para ele poder sugar o máximo. Como que foi pensado no conteúdo programático desse curso, professor? O conteúdo foi pensado exatamente naquilo que eu comentei, né? Num fluxo de trabalho. Esse fluxo de trabalho ele é dividido em duas grandes etapas, que é a etapa pré-operatória e a etapa transoperatória, né? Então, assim, de forma step by step, vamos dizer assim, passo a passo, o aluno ele vai navegar pelo planejamento, pelo exame clínico, né? Ele vai navegar por tudo aquilo que envolve, que engloba o pré-operatório, ok? E nós temos a fase transoperatória. Então, é um desafio passar isso, né, de forma que o aluno automatize. Então, a gente pensou no modelo onde o aluno vai, de forma bem didática, do passo a passo, onde em cada momento da cirurgia,
onde é que tem que estar o cirurgião principal, onde é que tem que estar o auxiliar. Qual o tipo de afastador Né? naquele Qual momento? o tipo de afastador em cada momento da cirurgia. Então, tudo isso vai ser passado de forma teórica, ok? Porque é isso que a gente acredita que deixa a cirurgia mais eficiente, você automatizar. Foi o que a gente pôde ver na Bélgica, né? Exatamente. Muito, É um relógio, né? Eu trago até essa história. Quando eu estive na Bélgica, não sei se você teve essa sensação, são tantas cirurgias de forma tão intensa que chega um momento que você fecha o olho e você sabe o que é que o cirurgião está fazendo. Né? A gente eles conseguem automatizar o passo a passo de forma muito eficiente. Então, a forma como a gente imaginou de passar este conhecimento técnico que traga segurança, como o Dr. Olavo falou, para o aluno levar para a sua carreira, é exatamente isso, passar cada momento, o momento da incisão, o momento do descolamento, onde os instrumentais se interagem dentro do campo, em que afastador se usa, no momento da osteotomia vertical lá, horizontal lá na região de língula, como é que vem, como é que funciona isso, para que a cirurgia, qual broca utilizar, qual serra utilizar, e isso aí desenvolver de forma didática. Isso, na verdade, é o que vocês fazem no dia a dia, ou seja, Exatamente. o aluno vai aprender a prática de mais de 50 anos aqui em cirurgia ortognática, que vai ser passado para eles. Exatamente. Eles vão ter a oportunidade de treinar isso no biomodelo. Certo. Okay? E aí nós iremos para o campo cirúrgico. Ô, professor Augusto, eu só queria, assim, como você está lá na residência lá do Mário Gatti como preceptor já há muitos anos, eu tenho 39 anos, eu não vou comparar, mas eu acho que está mais ou menos perto disso, né? Já está chegando perto tá quase aposentando, não sei quando que aposenta lá, mas já está perto de aposentar. Perto. Está bem perto. Qual que é a maior dificuldade do aluno, né? Passaram muitos alunos lá, enfim, a cirurgia ortognática, a gente sabe que ela é o ápice da bucomaxilo, né? O cirurgião, ele vai estudar pensando na cirurgia ortognática, né? Eu acredito que a maioria deles. E o que você tem visto que os alunos hoje têm enfrentado mais dificuldade durante esse período? Então, ó, assim, essa brincadeira, eu tô lá no hospital desde 92, cara. Que comecei a minha residência, que eu também sou filho do Mário Gatti. Do Mário Gatti. Eu falo, eu tô no 25º ano de residência, sei lá. Eu ainda continuo fazendo residência, eu continuo aprendendo. Ali é uma escola, cara, aquilo é fantástico. E assim, passou muita gente por lá, né? Alguns aproveitaram muito, o caso desses dois aqui, que estão voando aquilo ali. Pessoa que tem talento e tem competência, você não segura, os caras vão voar mesmo. E a gente fica feliz de poder ter participado, ter dado um empurrãozinho. Mas o que eu vejo ali dessa trajetória, desses alunos, desse pessoal que passou lá, é assim, a gente sabe das limitações, em serviço público, greve, pandemia, tudo isso prejudica. E a gente não tem ali no sistema público ainda toda a tecnologia, às vezes não tem o instrumental, você não tem o motor. É uma realidade, né? É uma realidade. Então, você não ali, tem biomodelo. Ali a gente faz do modo raiz mesmo, entendeu? O cara aprende de um jeito, mas lá fora ele vai ter que se adequar, porque a tecnologia vem para melhor, né? Então, assim, ali a gente já enfrenta essas dificuldades. Aí não consegue internar o paciente, a ortodontia, como é SUS, o paciente faz uma ortodontia lá fora que eu digo, no setor privado, e de repente não chega, não atende aquilo que a gente quer. Hoje nós temos um serviço de ortodontia dentro do hospital para casos cirúrgicos. Então, a gente vai devagarzinho, vai melhorando, né? Então, as coisas vão, né? Agora, vou começar até uma nova fase lá, que os mais antigos, mais que eu, ainda tem gente mais antiga que eu, né? Estão indo embora, estão se aposentando, então eu ainda vou ficar um período aí de referência, vou tentar contribuir, né? Pegar essa história toda e somar para ver se a gente consegue mudar e trazer coisas melhores. Mas dentro disso aí, desses alunos que passaram, uns aproveitaram muito, outros não aproveitaram tanto.
E o que eu vou dizer para você, a cirurgia ortognática, ela exige algo a mais do cirurgião. Não basta só querer. A pessoa tem que ter uma pegada diferente, ela tem que ter um sangue no olho aí, porque é desafiador. E, dentre as características da ortognática, ela é uma cirurgia eletiva. Então, assim, o paciente, ele tem que entrar numa cirurgia ortognática e sair melhor do que ele entrou. Isso é desafio, o paciente está rígido. E a gente vê que... Ele está indo para buscar melhoras, né? Melhoras. E a gente vê que, às vezes... Diferente do trauma, que você ameniza a dor, é diferente. E às vezes a gente... problema. Sim, eu conheci alunos lá que, assim, não aproveitaram isso, mas também não era aquilo que o cara queria. Ele viu que o negócio é mais complicado do que ele gostaria, do que ele pensava que fosse. Então, ele não... Normal também, né? É Às normal, vezes o cara... exatamente. Faz parte, né? Faz parte. Então, o que eu digo? Então, aquele cara que quer, que tem aquele amor, esse cara vai conseguir, ele vai ter subsídio para isso. Mas, né, o Beneval também agora está trabalhando aí com formação. Você vai ver, Beneval, que tem residente que não adianta, o cara foi no limite dele, falou, isso aqui vi, gostei. Mas não é a minha praia. Mas não é a minha praia. Nesse modelo de curso que a gente está preparando, nós vamos estar lidando com pessoas que tenham essa vontade e talvez não tiveram a oportunidade de... Sim. A motivação principal já vem, né? Entendeu? Então, eu acho que vai ser muito proveitoso, né? Por isso que eu falo, não basta só querer, não. A pessoa tem que ter algo a mais. Ela tem que ter um desafio, ela tem que ter um pouco de ousadia. É diferente, cara. O cara... Eu olhando assim como aluno que fui do professor Augusto, o que que eu imagino que são algumas dificuldades no começo é que assim, você não sabe técnica, você não sabe no começo da formação, você não sabe onde incisa, você não sabe onde corta, você não sabe onde serra. Então o seu foco está ali no começo, né? Quando você passa esse estágio, então é como aprender a dirigir. Quando você vai dar uma ré no carro, você está muito preocupado, retrovisor, acelerador, embreagem, é muita coisa junto ao mesmo tempo. Então você vai devagar, faz uma ré devagar. Hoje, quando você está dirigindo já bem, você já dá uma ré, já está mais atento. Então, na cirurgia, eu vejo a mesma coisa. No começo, você está preocupado com algumas coisinhas ali que você não sabe ainda, você não sabe muita coisa. Quando você vai evoluindo, que foi a experiência que o Beneval e o Augusto tiveram na Bélgica, você vai vendo que outras situações você precisa atentar, que são afastadores, que tipo de afastador é, onde coloca, em que posição é, em que momento faz isso, qual é o auxiliar que segura isso. Então, dentro do modelo que a gente pensou, a gente já quer trazer isso automático, já quer trazer para automatizar a formação dele já com aquilo. Porque você sabe onde é a dor dele. Talvez ele nem saiba que é a dor dele. Sim. Porque ele nem conseguiu identificar isso como uma dor. Sim. Entendeu? E como a gente não conseguia no começo, você não conseguia identificar isso como uma dor. Depois que você vê que o professor Augusto operava em, 2h30 uma cirurgia e a sua eram 6 horas, aí você diz, calma, peraí. Tem alguma coisa, entendeu? Eu preciso ver onde são os entraves. Aí chega o ponto da eficiência, que o Beneval tocou na fala dele. O que a gente busca para ser eficiente? Buscar aquele resultado, mas com o tempo talvez otimizado, né? Então, o primeiro passo que eu sempre falo é que o planejamento já busca um pouco da eficiência, né? Porque você já sabe quais são os movimentos que você vai fazer. Isso parece até estranho, mas eu já vi cirurgiões operarem que não existia um planejamento. Foi na hora que ele foi decidir o que ele ia fazer, né? Então, isso parece soar estranho, né, para muita gente, muitos cirurgiões, mas alguns cirurgiões mais antigos tinham isso como... a cirurgia ela envolve alguma coisa artística, existe um olhar artístico para o resultado. Você precisa identificar o que é beleza. Então, existe uma coisa da subjetividade, que é quando você vai no campo da beleza, o que é bonito para você, não é para você, não é para mim, não é para você e muito menos para o paciente. Então existe um campo subjetivo que envolve uma parte artística, que o cirurgião precisa identificar alguns detalhes. E aí vem a parte do feeling, né, que são
a carga que o cirurgião obteve de experiência traz para ele feelings, traz para ele sensações onde ele vai ter a noção de que se ele fizer aquele movimento não vai ficar bom, se ele fizer aquele outro não vai ficar tão bom. Então, quando você pega 3 cirurgiões que têm feeling diferente, ou 4 cirurgiões que têm um feeling diferente, e traz isso junto... E automatiza. E automatiza, cara, isso aí traz uma quebra de barreira pro aluno muito grande, né? Traz uma quebra de barreira no sentido de a curva de aprendizado que ele precisava ter, ele já vai acelerar. Ele já vai acelerar aquela curva de aprendizado. Principalmente pelo fato de terem 10 cirurgias na mesma semana. Sim. Né? Então, é uma curva de aprendizado que ele vai conseguir, pela diversidade de casos também, ele vai conseguir adquirir naquele curso. Tem uma coisa que é muito comum ainda, vocês podem falar melhor, mas assim, eu percebo que ainda existe muito cirurgião que opera mais, depende de um colega para vir operar a cirurgia, ou seja... não como equipe, mas por falta de segurança em fazer a cirurgia sozinho, né? Ele tem o paciente, mas ele precisa de um cara, né, que tenha uma formação mais preparado para operar junto com ele, porque ele não tem ainda essa confiança. E esse é um dos pontos, né, dentro do curso que vocês querem passar para o aluno, ele ter a segurança de fazer, de aplicar aquilo que vocês fazem no dia a dia, né? A responsabilidade, né, de um caso ortognático ela é grande. Então, obviamente que ter pessoas mais experientes, quando possível, é sempre... É prudente. É sempre porque salutar. É em sempre equipe salutar. que é feita a cirurgia. É uma equipe, uma né? equipe. Mas eu estou dizendo dos profissionais que não têm essa... Sim. Isso, a ideia do curso, obviamente, que ela atinge essas pessoas, né? Então, se você tem a necessidade de ter que ter uma pessoa mais gabaritada para estar com você na cirurgia, e não que essa pessoa vá sair, mas que você esteja no mesmo nível e isso traga para o paciente mais segurança para os seus casos, né? Acho que vai... E para aquele também que quer também ter mais autonomia, eu acho que o curso vai vir para agregar, né? Nesse sentido. Quer falar alguma coisa? Não, termina depois eu... O curso vai vir para agregar nesse sentido, por tudo que o Dr. Olavo falou. Acho que é fantástico essa observação que ele fez, onde a gente vai conseguir em uma semana, né, pela intensidade de casos, pelo formato focado nos casos, ou seja, é um conhecimento mais direto, trazer para o aluno essa redução na curva de aprendizado. Né? Essa realidade aí, Ismael, assim, ela já acontece com bastante frequência. Assim, eu tenho vários colegas, amigos, cirurgiões, que a gente divide essa responsabilidade. Convida você para fazer? Convida, a gente opera em Santos, Itu, São Paulo, Minas. Então, assim, já é uma prática nossa. Certo. E eu acho, assim, até muito prudente do colega, porque é muita responsabilidade você ir lá e dividir a face do sujeito lá. Né? Então, assim, quando isso acontece, eu acho salutar até para o paciente. É claro que todo mundo vai aprendendo, vai se ganhando confiança e ele vai executando. Então, para a gente costuma dizer, o prazer do cirurgião é quando ele começa a operar pelas mãos dos seus alunos, né? Que é uma coisa fantástica. Você multiplica, né? Você continua operando, né? Pelas mãos dos alunos. Então, isso é fantástico. Nesse nosso planejamento, né, a gente dá lá esse afastador, esse material, isso, pessoal, faz uma diferença gritante. Tanto é que toda vez que eu vou operar fora de casa, eu levo o meu instrumental, eu vou com a minha arma. Por quê? Faz diferença. O brasileiro é cheio de dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Não funciona em cirurgia. Você tem que ter o melhor material para o melhor momento, o melhor motor. Senão você não vai ser o melhor.
Porque a cirurgia é única, né? É única, né? Só tem uma chance. Na cirurgia não tem aquele negócio de jogo é jogo, treino é treino. Não tem treino, já é jogo. Já é jogo. O cara vai pro jogo, não tem treino. Final do Ele campeonato. treina no manequim, mas no paciente é jogo, não tem treino. E não pode errar. Essa coisa da ferramenta, muitas vezes só interrompendo, desculpa, Augusto, a ferramenta, quando você trabalha num campo, digamos, artístico, né? Que você está lá, cinzel, é isso, é aquilo, e cada um vai ter uma particularidade de ferramenta. Né? Uma ferramenta que você prefere escrever com a caneta, sei lá, esferográfica, eu prefiro escrever com a caneta ou com lápis, ou que seja de outro modelo, que vai sair melhor a minha letra com isso, e a sua letra sai melhor com outro tipo de coisa. Então, na ferramenta, acho que na odontologia como um todo, não só na cirurgia, muitas vezes o resultado que eu consigo com determinada ferramenta, você consegue com outras ferramentas. Só que no curso a gente já quer passar quais são as ferramentas que têm dado certo com a grande maioria da gente e que não vai tentar outras, que essas daqui já vão dar certo para ti. Tanto é que o aluno, né, ele não vai ter que trazer material instrumental, ele vai usar o que a gente julga que seja o melhor. Exato. Então ele não o curso tem vai custo. disponibilizar. Disponibiliza. Exato. Porque nós vamos fazer com o nosso material, com o que a gente julga. E com isso que o é cara já vai ter a oportunidade de saber quais são os instrumentais que ele precisa, que é comum a gente ter uma caixa gigante cheia de instrumental que a gente usa a metade. Aí tem que ter ali, né? Uma hora o cara vai precisar daquilo. Uma coisa que eu vi que é bem interessante, assim, a bucomaxilo, a realidade da bucomaxilo de 20 anos atrás para hoje é gritante, o que melhorou no sentido de tecnologia, né? Veio muita coisa para agregar. O professor Augusto, que é dessa época, dessa geração, sabe muito bem o que hoje tem de melhor. Nesse parênteses, né? Mudou muita coisa, vocês são testemunhas disso, né? A gente tem acompanhado isso. Aumentou, o número de cirurgias em todo lugar aumentou. E também, o que a gente percebe, aumentou também os casos de reoperatório, né? Sim. Hoje se opera muito, 2 vezes, 3 vezes o paciente. E isso é claro, né? Todo mundo está sujeito a isso, todo mundo que vai operar, pode acontecer isso aí. Só que grande parte disso a gente observa que faltou alguma coisa ali no planejamento, faltou alguma coisa na execução. Então, assim, essa acelerada que deu no número de cirurgias, isso tem um lado também preocupante, que é a formação. E dentro do curso tem o planejamento também, né, professor? Sim. Todos... A gente tem trazido uma filosofia, Ismael, muito interessante dentro do planejamento, que a gente apelidou de Orthodontic Dental Smile, né? É mais uma ferramenta dentro de tudo que a gente já tem, tá? Onde visa facilitar para o aluno o entendimento das movimentações cirúrgicas, né? Então, a ideia é passar para o aluno toda a dinâmica do planejamento baseada no sorriso, né? Então, eu lembro na minha época de aluno, de congresso, a gente tinha, no momento do planejamento da cirurgia ortognática, a gente tinha milhares de análises cefalométricas, dezenas de análises cefalométricas. Incontáveis, angulações e distâncias daqui, dali, etc. e tal. Hoje, a gente vem entendendo e vem tendo resultados clínicos palpáveis, que quanto mais clínico é a sua ferramenta, né, mais chance de sucesso você tem. Então, dentro do curso, o aluno vai sair com esse diferencial, que é o Orthodontic Dental Smile. A gente pode resumir em ODS, né, onde ele, de uma forma muito simples, claro, depois que a gente cria, fica simples, desenvolver um mindset mais palpável para a execução cirúrgica, né, para o planejamento. Então, não que as outras ferramentas vão ser excluídas de forma alguma, isso vai ser mais um agregador, certo.
E dentro desse workflow a gente vai ser intenso, maçante, a gente fala da intensidade, né? Porque vai ser repetitivo, vão ser 10 casos, onde a gente vai estar planejando os 10 casos, nós vamos estar avaliando clinicamente os 10 casos, nós vamos estar planejando a grande parte deles no software, né? Esse é mais um agregador, o aluno vai estar lá com o seu computador, onde ele vai poder planejar junto com os professores, né? Os casos a serem operados, e ele vai poder ter este software disponível por mais 30 dias para que ele treine e se habitue a fazer o planejamento dentro do modelo 3D. De repente, esse aluno que ele não tenha acesso com o planejamento, dentro do curso ele vai ter acesso ao planejamento virtual. Sim, ele vai ter direito ao programa, a licença do programa lá pelo menos por 30 dias. Isso é um fator muito importante, porque a gente sabe que o que a gente estava falando sobre tempo cirúrgico tem muito a ver com o planejamento, né? Com o planejamento. Ou seja, o planejamento ele te dá uma certa facilidade, não só de você enxergar o que você vai fazer dentro da cirurgia, mas também te traz um resultado muito mais preciso, né, professor? Com o planejamento, né? O que a gente chama de previsibilidade, né? O planejamento, ele traz uma certa previsibilidade. A previsibilidade é o que você quer que aconteça, realmente aconteça, né? E desde 2011, desde 2011, 10 anos que a gente já trabalha com um software específico aí do mercado, que foi um dos, se eu não me engano, foi um dos primeiros, mas é um dos mais antigos, dentro da Bucomaxilo. A gente trabalha com essa ferramenta para trazer um pouco de feelings para a gente, né? Porque a ferramenta ela também não opera sozinha. Você colocar lá os dados e as movimentações que você quer no 3D, ela não vai fazer com que a execução seja exatamente aquela. Então, é uma ferramenta, o planejamento 3D é uma ferramenta que você traz para a sua rotina clínica que vai te dar mais subsídio para você conseguir trazer o resultado que você queria. Então, ele te ajuda na previsibilidade, não que a ferramenta sozinha vai te trazer previsibilidade. Então, com o passar dos anos, você vai utilizando aquela ferramenta 3D como um a mais dentro do teu planejamento, dentro da tua curva de aprendizado, do que você pode utilizar lá na execução. Então, e daí você vai para diversos campos, né? Você vai para osteotomias guiadas, você vai para osteotomias que você consegue já planejar as osteotomias previamente. Então, tem muita coisa interessante dentro da Buco. Só que do planejamento 3D, né? O que facilita, o que você planejou ao que você vai executar. Só que hoje não é uma realidade ainda na maioria dos pacientes. Por quê? Porque esse tipo de ferramenta ainda não está no rol da ANS. Então, a maioria dos pacientes que são operados por convênio, né, a gente não consegue ainda trazer isso para uma realidade, né, dos guias de osteotomias, etc. Então, ainda é uma dificuldade. Não sei se o doutor Augusto ainda tem, se deparou com esse tipo de problema, se já fez esse tipo de osteotomias guiadas por convênio, se teve algum problema em relação a isso. Mas a gente tem, eu e o Beneval, nós tivemos problemas em relação a isso. Na verdade, assim, a osteotomia guiada, ela é o futuro, né? Até as placas lá, ser tudo planejado antes, fazer tudo customizado, mas não é a realidade. Não é a realidade, exatamente. Então, assim, vai demorar um pouquinho, mas vai acontecer. Enquanto mais demora para a gente começar a entrar no mundo virtual, mais fica atrás. Uma das questões que a gente vai abordar bastante nesse planejamento virtual é que, assim, ele é fantástico, ele mostra movimento, tudo, mas o aluno tem que entender que tudo que ele planejar no virtual, ele tem que executar, ele tem que materializar aquilo. Então, assim, o programa, ele aceita qualquer movimento, né? Ali não tem músculo que segura, não tem interferência óssea, não tem nada. Fica maravilhoso, mas o perigo, né? E a gente vê, às vezes, colegas planejando, assim, movimentos amplos, extensos, que depois de difícil difícil execução, e aí começa a ter os problemas. Então, assim,
esse link do virtual com a real. realidade, com o real, é uma coisa que a gente valoriza muito, até pela história, pela vivência clínica. E isso, assim, é uma coisa que a gente tem que considerar muito na hora de fazer o virtual. Utilizar como ferramenta, né? Como ferramenta, não utilizar deixar como... aquilo... Né? Pegando o gancho do que o Augusto falou, do que o Olavo falou, a curva... O curso vai proporcionar isso, né? Você passar para o aluno... Cara, Essa isso ideia, é executável. sabe? Isso é executável. Não, isso não é executável, né? O computador aceita tudo, né? Sim. Na época do Acetato. Na época do acetato era o aceitava. papel aceita tudo. Mas como é que vai ser você executar isso no real? E até mesmo os movimentos que são executáveis. Como é que você transfere isso para o ato cirúrgico? Esse é um detalhe importante. Existem coisas que o software, que os guias cirúrgicos, eles não levam para a cirurgia. Então o cirurgião ele tem que ter todo o mindset do planejamento 3D para que ele possa executar isso no real. Tá? Então, algumas movimentações, isso não é executável totalmente no 3D. Então, você tem que transferir isso para o paciente. Ou seja, os guias, quando a gente tiver as placas customizadas, talvez sim. Mas os guias, eles não levam todas essas informações. Então, levar esse mindset, né, é uma proposta do curso. Como eu executo isso, essa movimentação tridimensional que o guia não leva para a cirurgia? Como é que eu faço isso no paciente? Ismael, é encantador a cirurgia que o Olavo falou. Tem um lado artístico disso. Isso é interessante. Se a gente pegar o mesmo paciente e tivesse a oportunidade de 10 cirurgiões operarem, ia sair 10 cirurgias diferentes. Seriam 10 cirurgias diferentes. Porque a gente tem que associar o lado funcional, devolver vida, qualidade de vida para esse paciente e trabalhar isso de uma forma com que ele esteja feliz com a face. Que essa face tem que ficar harmônica e funcional. E quando a gente entra no critério beleza, aí cada um tem um tipo de movimento, um prefere mais, outros menos. E, assim, é legal essa discussão. Porque muito mais gente participando... Ninguém está errado, né? E o interessante é que ninguém está errado. Mas você pode chegar, né? A gente brinca lá com os pacientes. Se eu entender o que você quer, é muito mais fácil de eu te ajudar. E isso o aluno vai poder participar, ele vai Exatamente, porque nós vamos estar com o paciente no pré-operatório. A cirurgia não vai estar estabelecida, nós vamos ver junto. O aluno vai discutir isso junto, vai ouvir do paciente o que ele quer, o que ele espera. Por que não aquilo? E isso todo mundo aprende, a gente aprende até hoje. Sim. Né? Então eu acho fantástico essa discussão, isso é apaixonante, você ter a oportunidade de fazer um grupo e tá todo mundo ali imbuído no mesmo final, que é o quê? Ver o paciente feliz. E os casos que serão operados é diversos, né? Porque são 10 cirurgias. São 10 cirurgias com deformidades diversas, né? Diversas. Pacientes Cada com um alterações, com a sua particularidade sim. lá, mas... Pacientes com alterações verticais, pacientes com alterações anteroposteriores, né? Pacientes assimétricos. Então, Ele vai poder enxergar vários casos, participar de vários casos diferentes para a cirurgia ortognática. vários casos. Isso enriquece Com certeza. a natureza teórica do curso, né? Isso enriquece as discussões, porque cada caso vai ser uma discussão diferente. É porque tem cirurgião que ainda não conseguiu fazer algum tipo de cirurgia porque ele não teve essa oportunidade ainda. Também. Isso Então, é interessante. Isso é interessante porque vocês estão abrindo um número, acredito que até expressivo de cirurgias. Realmente Eu consigo imaginar uma loucura nesses 7 dias. Vai ser loucura. Vai ser loucura, mas assim, sabendo da capacidade de cada um de vocês, eu quero estar lá só com a câmera e filmar isso aí e pegar esses momentos. Você vai aprender, vai virar cirurgião. Eu vou assistir de perto isso, mas eu já sei que a agenda nos consultórios de vocês aí nessa uma semana... Tá fechado. Tá fechado. Tá fechada. Vamos estar totalmente disponíveis e focados para os alunos, né? Essa é a ideia. E eu queria, assim, fugir um pouco desses detalhes que o curso vai proporcionar
e poder falar um pouco dos perrengues dentro da cirurgia ortognática, que a gente falar aqui, provavelmente, esse aluno que talvez está buscando esse curso, ele está buscando melhorar para não acontecer dentro do centro cirúrgico. Que a gente sabe que tem uns problemas que não são poucos, né? E aí tem o lado artístico de cada cirurgião em poder resolver o problema dentro de um tempo que a cirurgia permite, né? Porque o paciente está ali. E eu queria que vocês falassem um pouco o que normalmente acontece, os problemas de reop, o que normalmente aparece para vocês reoperar, enfim. Eu estou saindo um pouco do nosso... do script aqui, mas eu acho que talvez esse aluno também venha por essa para ganhar mais confiança, para ver vocês, para perguntar. Eu tive cursos de organizar que o aluno ele não veio para executar, ele veio para conversar. Ele veio para saber como que você faz uma situação, a título de mentoria em explorar o conhecimento de vocês. Isso também engrandece. Eu acho que isso vai acontecer do cirurgião que fala assim, cara, eu já opero, eu tenho confiança, faço os meus casos, mas eu quero agregar. Eu quero ir lá e conhecer como que esses caras fazem. É comum isso, né? Como vocês já fizeram também em outros... participar para poder entender. Apesar aí da gente ter um programa único que todo mundo vamos respeitar aí essa programação, mas a gente sabe que cada cirurgião vem de um lugar, de uma formação, um tipo de experiência, e é bem isso aí, né? Cada um vai, assim, ele vai aproveitar mais ou menos de acordo com o que ele já traz. Sim. E isso que você está falando, rapaz, é o dia a dia nosso, né? Por isso que os cabelos estão brancos. Porque o paciente, ele começa a cirurgia bem e ele tem que terminar melhor ainda. Não importa, né? Não pode ter dor de barriga ali na hora. O cara tem que, assim, desligar, fecha tudo, né? O mundo dele é a cirurgia. Ele vai fazer uma viagem naquilo, né? A gente às vezes brinca, conta piada na cirurgia, mas, assim, o foco é fazer aquilo acontecer bem. Uma pergunta que eu vejo que é bem, assim, eu já ouvi algumas discussões, talvez eu esteja um pouco desatualizado, mas é uma cirurgia completa de ortognática, que é maxila, mandíbula e mento. Por onde começar essa cirurgia? Eu já vi algumas discussões que um começa por um lado, outro começa por outro. Ainda existe? É normal isso ou não? Existe só um protocolo, uma cirurgia começa por essa área? É a particularidade do cirurgião e o que ele consegue ter mais resultado, né? Então, se você tem um caminho para chegar onde o Augusto chegou, você quer chegar lá que o paciente fique bem, que o resultado seja obtido. Você tem vários caminhos. Se você, na sua formação, você consegue chegar mais rápido, mais eficiente por esse caminho, você vai tomar esse. Se você consegue chegar mais rápido, com menos complicação por esse outro caminho, você segue esse. Então... É polêmico essa discussão. Deixa eu só finalizar. E assim, essa coisa que você falou do cirurgião que vem buscar, às vezes, só uma mentoria ou saber como o outro faz, o conhecimento ele não é estático. Então, você a partir do momento que você se acha conhecedor absoluto já da matéria, né, daquela matéria, você pode ficar com certeza que você vai ficar para trás. Sim. Você vai ficar para trás, porque, como qualquer outra disciplina, a gente tem que sempre ficar agregando conhecimento àquilo, né, das coisas que vão aparecendo, de outras experiências, da sua, da dele. Agregar experiências é bem positivo. E em relação me perdi aqui A pergunta era assim, sobre os perrengues que acontecem dentro da cirurgia. Você falou da maxila e da mandíbula, perdão. Assim, os caminhos que a gente segue vai da experiência de cada um, né? E da experiência que cada um de nós adquiriu, do que te dá mais previsibilidade, por exemplo. Então, vamos supor, Beneval, a gente teve uma experiência clínica onde todas as vezes que a gente sempre começava pela maxila, a gente não conseguia o resultado que a gente planejou no software 3D, por exemplo. Entende? E a partir do momento que a gente começou a iniciar a cirurgia pela mandíbula, aquilo a gente conseguia ficar mais replicável.
Pode ser que eu e ele não conseguimos chegar pela maxila, mas pode ser que o Dr. Augusto consiga chegar pela maxila, entende? Então, a experiência que a gente adquiriu foi que o nosso resultado, ele é mais replicável do que a gente planejou quando a gente começa por aqui, né? Então, talvez isso seja uma situação que cada cirurgião vai ter a sua particularidade de resultado. Que com certeza vai ser uma pergunta de... Sim, normal. Normal, né? A técnica cirúrgica, né, ou começa pela maxila, pela mandíbula, é um tema que vai ser abordado no curso. Tem que ser abordado no curso. Sim. Né? Então, a gente entende hoje que existem movimentações onde talvez começar pela mandíbula é melhor. Sim. Existem movimentações que talvez começar pela maxila seja uma melhor opção, né? Existem situações anatômicas inerentes da mandíbula que não dá para você, ou melhor, dá, mas o risco de complicações em mandíbulas muito delgadas e você começar pela mandíbula é maior. Então, pensando que a gente tem que terminar a cirurgia, né? Talvez, em algumas situações bem específicas, a mandíbula ela deva ser considerada a segundo passo cirúrgico. Então, assim, são informações que a gente vai abordar. Discutir isso aqui seria uma aula inteira aqui amanhã, viu, Ismael? Mas de uma forma bem resumida. Nós vamos abordar o seguinte: quais são os movimentos que é melhor começar pela mandíbula, quais são os movimentos que... E o porquê? De cada caso. A partir de cada caso. E o porquê, né? Assim, na minha experiência, eu estive na Bélgica lá e, assim, eu não me lembro mais de uma cirurgia que eu tenha começado pela maxila. Assim, meus planejamentos, assim, o que dá certo para mim, que eu tenho mais segurança, é começar mandíbula, maxila e mento para finalizar. Mas isso é o Augusto, tá? O Olavo, o Beneval. O mais importante, tô batendo aqui toda hora, o mais importante é terminar bem e você seguir o caminho mais seguro. Isso que a gente valoriza. E o resultado que você planejou. O resultado, exatamente, né? Então, assim, realmente vai dar muita discussão. Na literatura, historicamente, as cirurgias são, né, opera-se primeiro a maxila, então... Alguns cirurgiões desenvolveram uma técnica para começar pela mandíbula, que ele se sente mais confortável, né? Não é o momento aqui, mas no curso a gente vai explorar muito isso. Por que eu faço assim? Não é à toa, né? Eu já vivi alguma coisa, Sim, né? Exatamente. Então isso é legal, assim, a gente acompanhar esse raciocínio, né? de cada um de nós. É porque, na verdade, a ideia do aluno é otimizar os erros, né? Então, assim, o que ele está buscando é, dentro desse curso, com os erros que vocês tiveram, né? Aprenderam com os erros, e ele quer otimizar isso. É por isso que ele está investindo no curso, porque ele quer otimizar isso de uma forma que ele consiga pôr em prática, né? Porque a gente sabe que quando a cirurgia ortognática, ela é um sucesso. Ela te leva do céu e para o inferno, né? Essa é a realidade. Dentro daquele perrengue de passar... Bom, eu acho que eu passei mais que vocês dois pela idade, né? Não, e quanto mais você opera, mais são situações, mais perrengue você vai passar. São situações, você está no centro cirúrgico coordenando uma cirurgia, desde instrumental, instrumentador, motor, material, equipamento... Ontem eu estava numa cirurgia que um dos motores não funcionou. E aí? Vou para casa, não vou? O paciente dormindo, e aí? A placa, de repente, é outra, diferente daquela que você está precisando. Entendeu? Então, são situações, você tem que ir, né, de carro. Não dá para ir com carro, você tem que mudar a técnica, você tem que resolver o problema. Sim, resolver o problema. Isso, dentro daquela história de jogo é jogo, treino, é tudo jogo, cara, não tem jeito de... Né, você tem aquele prazo, aquele tempo para resolver, o paciente está com anestesia geral, tempo passando... A ideia, na verdade, o que é legal do curso que eu entendi é que vocês não só vão passar os casos de sucesso e os casos que tiveram dificuldade também, porque é onde eles vão aprender, né? São 3 cirurgiões, né? Acho que três experiências. 3 experiências diferentes, etc. e tal. E os alunos vão entender que isso é salutar. Claro que existe um workflow ali a ser seguido, mas, por exemplo,
Existem detalhes que são particulares. Por exemplo, começar este caso pela maxila ou pela mandíbula. O aluno vai poder ter essa oportunidade de começar com um cirurgião pela mandíbula e começar com o outro pela maxila. E ele sentir o que para ele faz mais sentido. Então, a ideia do step by step é facilitar A técnica. a técnica e o aprendizado do aluno, ok? Mas o que a gente quer é que a gente saia daqui com alunos que vão evoluir raciocínio próprio e, também. Na verdade, e com toda certeza iríamos aprender com os alunos também. Na verdade, quando a gente está fazendo um curso, o aluno não tem essa noção, mas a gente está aprendendo, tanto também. quanto ou mais que ele, entendeu? Sim. Isso é fantástico. É um dos fatores que motivam a gente, né? Não sei vocês, Sim, também. da aula, né? Da aula, todo mundo pensa que se mostrar um contra-cheque aí de um professor, cara, não é por isso que ele está ali dando aula. Com certeza. A verdade é querer aprender cada vez mais, né? E os alunos de hoje, eles são assim, eles vêm de uma formação, raciocínio mais rápido. E o que eu percebo nesses alunos, né, esses R1, R2, enfim, eles começam a formação na residência e eles já querem operar uma cirurgia ortognática, porque hoje eles são a geração do imediatismo, né, professor? Isso é um risco, um perigo, um risco, né? Porque assim, você pode falar que quando você era R1, você já fazia ortognática, o professor pode, a gente sabe que tem alunos que o talento, né, e a dedicação, o estudo, então, né, ele consegue já, mas assim, não é a realidade. Então assim, o imediatismo na cirurgia ortognática às vezes acaba trazendo complicações. E às vezes frustra, né? Se frustra, né? Então assim, o que eu acho que esse curso tem de diferencial é não só a experiência de 3 cirurgiões, né, com capacidades e comprovadas, né, como o professor Augusto, Beneval, como vocês aí são preceptores em universidades, em institutos, e o volume de cirurgia que vocês têm anualmente, que não é a realidade do cirurgião hoje, eu falo porque eu acompanho vocês, né, hoje a realidade da bucomaxilo tá longe do que esses caras fazem aqui anualmente, né? A gente acompanha e sabe disso. Então, assim, o aluno que vier para esse curso, ele vai receber uma imensa assim, gama de experiência na cirurgia ortognática, porque a prática de vocês é diária, como o professor Olavo falou. Infelizmente, às vezes, alguns hospitais, algumas residências não deram oportunidade desse aluno ter essa prática na cirurgia. E tudo, Ismael, dentro do que a gente está falando aqui, é um modelo de trabalho. O aluno, se ele tiver essa... ele vai ver como funciona, ele pode levar isso para a clínica dele. Sim. Né? Nós, no passado, tivemos que ir para a Bélgica para ver isso, né? Hoje está mais fácil, né? A Bélgica está aqui, com raras, né? Guardadas as devidas proporções, mas é um modelo que tem funcionado. A gente tem apresentado bons resultados, pacientes felizes, a gente tem entregue, né? Tem entregado um produto bom. Então, eu acho que é gostoso demais isso aí, essa oportunidade. Não, né? e é fantástico a ideia do curso, porque assim, são grandes cirurgiões, né? Porque o sucesso mostra a clínica, a estrutura que vocês criaram ao longo desses anos. Isso foi construído com cirurgia, né? Com cirurgias. E assim, o aluno vai ter não só professores, né, capacitados para poder manusear eles e dar eles uma direção, e ter a experiência do professor que foi aluno também, do que é o caso de vocês. Então, assim, hoje eu estou aprendendo com os meninos. A prova de que o sucesso dentro da cirurgia deu certo para vocês, que o professor Augusto está lá até hoje dentro do Hospital Marigatti, e vocês são cria do hospital e passou pelo professor Augusto, né? Outra coisa assim, que o curso não vai ser estático também, Ismael. Em que sentido? A partir do momento que esses alunos têm contato com a gente, esse contato ele fica perene. Isso é um diferencial. Esse contato fica perene. Então,
Então, no momento em que ele precisar discutir um caso ou querer fazer uma mentoria, essa mentoria vai ser estendida. O curso vai disponibilizar após a Exatamente. formação, um grupo onde vocês vão orientar os alunos. Exatamente. Que legal. Nesse sentido. Então, isso também é um diferencial, né? Você ter a quem recorrer no momento em que você precisa de uma consultoria ali que já está entregue no momento que você faz o curso, é muito interessante. Não é todo lugar que tem isso, entendeu? É diferente. Quando você horizontaliza, né, doutor Lavo, o conhecimento, fica mais fácil até de você fazer a mentoria depois. Né? Então, todo mundo está falando a mesma língua. Exato. Padroniza, né? Padroniza. Exato. Esse curso, eu acho que Campinas ainda não foi feito nada ainda parecido dentro dessa realidade que o Ortognática Training está trazendo, né? A gente sabe que existem vários cursos dentro do mundo da cirurgia ortognática, mas eu acho que essa iniciativa por parte da equipe de vocês, eu acho que é muito válida, porque assim, eu dentro da minha experiência de alguns anos fazendo cursos dentro dessa área, já vi alguns modelos que não deram certo, porque a gente sabe que para oferecer um curso dessa grandeza, precisa ter uma coragem, uma capacidade por parte dos professores, né? Porque você colocar ele junto com você, diante do paciente, precisa ter vamos dizer assim, uma coragem e ao mesmo tempo uma experiência, uma segurança para poder compartilhar isso com o aluno, né? Que não é simples, não é operar num cadáver, né? Você vai acompanhar o aluno, você vai acompanhar o paciente e ele vai poder viver a realidade do que ele está precisando. Digo até mais, Mel, assim, eu conheço ótimos cirurgiões, amigos, pessoal fantástico, né? Mas esse lado, essa vontade de passar isso, né? De passar essa experiência, de dividir essa responsabilidade, de ter essa responsabilidade, é uma coisa um pouco diferente, vai além do que só fazer na prática, no seu dia a dia. Claro que para nós é muito mais fácil eu operar meu paciente, estou tranquilo. Sim, tudo certo. Quando alguém vai operar o nosso paciente, né, é um desafio a mais. Então, tudo que esse aluno precisar de subsídio, ele vai ter, porque ele vai operar o nosso paciente. É como se nós vamos estar juntos, é claro, mas é ele que vai executar. Isso eu vejo. Que é uma coisa, assim, muito diferente. Muito desafiador, como você disse. Assim, eu vejo que precisa mesmo ter uma capacidade fora do comum para você poder abrir essa oportunidade. Então, isso mostra a tranquilidade, a facilidade que vocês adquiriram ao longo dos anos com a cirurgia ortognática. Porque hoje um cirurgião, mais ou menos, vamos falar um português, claro, não entraria, não faria um curso, não se arriscaria. Então, assim, eu vejo que vocês estão abrindo essa oportunidade. O aluno que busca esse tipo de curso, ele tem que aproveitar ao máximo, né? O máximo, né? Porque você vai ter uma experiência aí de 7 dias. Eu diria que se a gente transformar isso em horas, são mais de 100 horas, né, professor? Acredito que sim. Eu posso pôr aí depois mais mentoria, ele vai ter mais de 300 horas aí. Muita hora. É muita hora, né? Ele vai aprender muita coisa. Então, assim, a gente está abrindo esse espaço da Bucocast para poder falar sobre esse curso e eu tenho certeza que a gente vai estar lá junto em agosto para poder acompanhar, para poder ver esses casos, né? Voltar num outro episódio aqui para poder mostrar os resultados, né, professor? A gente estava falando dos pacientes, o curso já começou. Já começou, já tem alunos. Sendo trabalhado, né? Temos alunos de Manaus, já tem alunos inscritos. Então, assim, o curso já está em andamento, né? Vai ser legal, vai ser uma coisa... Assim, no ortognaticatraining.com.br o aluno consegue lá ter uma gama de informações com relação ao conteúdo, tudo que está sendo oferecido, e dentro de uma cidade que tem tudo, né? Exatamente. Campinas do ponto de vista social, né, e do ponto de vista estratégico, para quem vem de fora, é um fácil acesso. Então, é uma oportunidade ímpar aí para as pessoas do país inteiro. Também acho. Campinas é uma cidade muito estruturada para receber
qualquer tipo de evento, né? Então a gente foi feliz também nessa escolha, porque hotéis, rede hoteleira, aeroportos, está tudo já bem estabelecido e traz uma facilidade para o aluno, essa logística, né? A estrutura logística da cidade. É uma cidade privilegiada, né? Sim. Campinas, acesso ao aeroporto, o aluno não tem desculpa, qualquer lugar do Brasil ele pode vir, E é uma oportunidade ímpar, Ismael, esse curso, porque nós tivemos aí 2 anos de pandemia, né? Os hospitais formadores de cirurgião tiveram dificuldades em estar executando as cirurgias eletivas e dentre delas está a cirurgia ortognática. Então, muitos residentes saíram com pouca experiência nesta área e essa intensidade aí do Ortognatic Training vai possibilitar todos correr atrás aí desse gap do aprendizado. Legal. Mais alguma consideração, professor, sobre o curso que vocês gostariam de frisar? Alguma coisa que nós não discutimos, que nós não falamos? Eu tenho, para finalizar, qualquer tipo de curso que a gente se dispõe a fazer, não só a equipe que vai, obviamente que a equipe vai dar o sangue para trazer o máximo de informação, o máximo de engajamento no curso, de engajamento com os alunos, para realmente passar o que a gente tem de experiência. Esse aluno também tem que vir com o sangue nos olhos também para sugar da gente esse conhecimento. Porque se não é uma troca, é difícil você sedimentar o conhecimento. Se você só ouve. Então, uma mensagem que eu passaria para o aluno é que ele venha com uma gana também de conhecimento, venha com um perfil de sugar mesmo o que a gente tem para entregar. Porque muitas vezes qualquer tipo de aula que a gente passa, qualquer tipo de informação, ela também depende de quem ouve, né? Se você só passa assim, uma coisa expositiva, você limita a sua capacidade. Então, quanto mais suga, maior a capacidade dela levar consigo um conhecimento muito maior do que só uma coisa expositiva nossa. Beneval? De mensagem, eu gostaria de que todos save the date, né? Salvasse a data. Salve a data lá, vai ser um prazer tê-los aqui com a gente, vai ser uma experiência inenarrável, né? 3 experiências que têm a mesma mãe, né? Exatamente. Por isso que nós estamos aqui. Sim. Mas que são experiências que se desenvolveram de uma raiz, mas que os galhos foram... Sim. A planta cresceu e os galhos foram um para cada lado. Essa oportunidade de trazer esse conhecimento neste modelo vai ser ímpar, tá? E estamos aqui com muita vontade de passar o conhecimento. Eu queria agradecer a oportunidade do Dr. Olavo, de estar compartilhando com ele e com o Dr. Olavo esse curso. Tá? Para mim também vai ser uma experiência muito, muito importante do ponto de vista profissional. E esperamos vocês aí todos lá em agosto. Eu queria finalizar deixando aqui, como a coisa vai acontecer lá no nosso instituto, dizer que nós estamos de portas abertas para receber vocês. Vai ser uma semana realmente fantástica, que vai deixar saudade para quem tiver a oportunidade de estar conosco. E vai ser uma oportunidade realmente incrível, diferente, porque a gente está falando aqui, hoje, YouTube, rede social, o cara tem informação de todo jeito. Cada um que coloca alguma coisa aí nessas redes, ele dá o tom dele ali. Sim. Mas quem estiver conosco nessa semana, ele vai ter oportunidade de ver na prática que isso, rede social nenhuma, YouTube nenhum consegue fazer. Google nenhum entrega. Google nenhum entrega o que esse cara vai ter, porque ele vai ver na prática. E a gente, até pela formação meio caipira, meio raiz aí, a gente gosta de fazer a coisa acontecer. Agora a gente até peca um pouco na divulgação do trabalho da gente, mas esses alunos vão ter a oportunidade de ver na prática, de fazer a coisa acontecer. E de conhecer o modelo de estudo, o modelo de trabalho
que pode dar muito certo para ele, como deu para a gente. Exato. Então, o curso não é só técnica cirúrgica, ele vai ter a oportunidade de conhecer um modelo novo e que funciona. E que não é fake, né? É verdade. Então, isso, nós vamos proporcionar um curso que eu gostaria de fazer. Com toda certeza. Então, essa é que fica a mensagem. E nós do Instituto, todos aí, o Olavo, o Ismael vai estar junto, o Benê. Vai ser um prazer dividir essa semana com vocês aí, nessa companhia maravilhosa. E estamos aguardando vocês, né? Save the date. Save the date. Dentro do Ortognática. Vamos estar junto aí. Ortognatictrainer.com.br, a gente tem todas as informações sobre o curso, mas eu queria assim, só frisar que somada aí, hoje a gente sabe que o cirurgião bucomaxilo, ele começa o ano esperando um número de cirurgia ortognática no ano, né? Tipo assim, é uma realidade. Esse ano eu quero operar 20 ortognática, eu quero operar 50. Então, assim, a gente sabe que isso tem do cirurgião bucomaxilo. E para você que não conhece ainda esses caras operam junto eles aqui, eu te garanto que são centenas de cirurgia por ano. Os caras operam demais. Cada um construiu a sua história. O professor aqui, Beneval, junto com o Olavo, dentro da clínica que eles administram. Esses caras fazem cirurgia toda semana. Eu acompanho esses caras nas redes sociais. Se vocês ainda não acompanham, pode pesquisar aí que esses caras estão dentro do centro cirúrgico toda semana. O professor Augusto, para você ter uma noção, para ele chegar aqui, ele estava passando visita em paciente que ele tinha operado ontem. Então, assim, esses caras não têm, eles não brincam de serviço, não. É de final de semana, esses caras operam mesmo, opera dentro de Campinas, opera fora. Então, é uma oportunidade única. Eu, como, assim, tá junto com vocês e poder ajudar a organizar, poder participar, vai ser uma honra, vai ser uma experiência ímpar. E não como cirurgião, mas como profissional do marketing, com certeza vou aprender mais um pouco para a gente poder evoluir o nosso conteúdo aqui na BucoCast. Beleza? Obrigado, Ismael. Show de bola. Obrigado, É isso aí. Show de bola. Obrigado pela oportunidade, né? De abrir o espaço aqui. Não, tamo junto. Lugar fantástico. Pô, parabéns. Lugar bem bacana. Obrigado. E quero ver vocês aqui em outras oportunidades também. Sim, vai ver. Obrigado, gente. Um forte abraço e até o próximo episódio. Um abraço. Um abraço.